com as criptomoedas, né? Poxa vida, que loucura, que loucura. Bom, pessoal, então tá. Sejam bem-vindos de volta, então, agora sim. Espero que essa live seja proveitosa para todos vocês. Fique à vontade, professor Elcio. Eu só vou chamar pelo menos as pessoas que eu conheci aqui, porque devem estar achando assim que... Ai, meu loucura, cara. Professores estão achando que o senhor colocou eles para fora para aproveitar a live sozinho, hein? Ai. Bom, enquanto o Elcio vai convidando, eu queria mostrar para vocês um gráfico, né, que eu mandei para o grupo hoje e que mostra um pouquinho esse caráter do Bitcoin, o caráter deflacionário, né? Então, inclusive esse Instagram eu recomendo para quem quiser, né? O mundo do Bitcoin. Vocês sabem que o Bitcoin, no white paper, né, do Satoshi Nakamoto, né, pelo menos o que está escrito é que à medida que passe o tempo, né, à medida que passem os anos, a tendência é que o número de Bitcoins minerados tende a diminuir, né? E diminui por um motivo, né? Que a cada período, que são os hash, né? Quatro períodos, a remuneração paga para os mineradores, e aí o Adriano depois pode até dar uma palavrinha sobre isso, diminui. Então, hoje, né, nós temos 89% da quantidade emitidas, tá? Então, vocês podem ver aqui que a previsão, né, pelo menos aqui é uma previsão, é que até 2039 a emissão de bitcoins acabe, ou seja, não vai ter mais emissão de bitcoin. Isso sem contar, né, a quantidade de bitcoin que se perde, né, porque tem muito bitcoin perdido aí pela rede, né, por conta de as pessoas se extraviarem, né. Ultimamente teve uma notícia, não sei se vocês viram, um milionário, ele morreu afogado, né, e levou junto todas as senhas do Bitcoin, né. E essa é uma questão. Agora também estou lendo uma notícia sobre uma pessoa que estava com uma dívida muito Professor grande. Hugo, Oi? parece que o senhor está mudo. Estou mudo? Quer dizer, eu estou escutando, mas alguém botou no chat aí. Estão me ouvindo, pessoal? Tá saindo normal, perfeito. Tá. Então não estou mudo, não. Saiu no jornal, né, que um banco tentou executar um cidadão, né, que tinha bitcoins, que tinha uma dívida com o banco, e tentou executar os bitcoins dele. E aí a justiça não definiu, né? Por quê? Porque, teoricamente, o bitcoin não é considerado ainda, né, uma moeda. Para isso, sim, né, serve essa... Então, à medida que passem os anos, pessoal, a emissão de bitcoins tende a diminuir. Essa é uma característica que faz com que o Bitcoin seja um ativo financeiro deflacionário, ou seja, enquanto as outras moedas, né, as moedas fiat, elas tendem a aumentar a emissão, né, porque a emissão não para, né, a emissão não tem lastro, o país emite a moeda que bem entender. A gente estava falando no início da outra live com o Elcio, que Estados Unidos estão um problema, né, o mundo todo está um problema de inflação global, por conta de que todas as economias, na época da pandemia, emitiram moeda a rodo, né, para bancar os prejuízos da pandemia, e agora, né, a conta está voltando. Então, a inflação, né, aqui no Brasil, né, imaginem, o IGPM já está, né, 8%, né, ao ano. Esperemos que feche um pouco menos, mas vocês que são investidores, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a meta, né? Então, se você tiver um rendimento anual de menos de 8%, você já está perdendo dinheiro. Esse é o chamado benchmark, né, que a gente faz. Então, qualquer investimento que te dê menos de 8% ao ano é uma perda de dinheiro, tá? Então, ao contrário, né, do Bitcoin, que à medida que
passem os anos, e vocês podem ver, ó, que a tendência, né, o crescimento ápice da emissão do Bitcoin talvez tenha sido 2021 e 2022. E isso justifica um pouco, né, esse aumento vertiginoso do Bitcoin em chegar aos 60 mil dólares da noite para o dia. Mas percebam o que vai acontecer à medida que passem os anos. A tendência é uma emissão menor de Bitcoins por ano. Claro que o mundo cripto não se resume a Bitcoin, mas a cada ano que passa vai se tornar uma moeda mais escassa e, portanto, mais procurada, né? Com mais valor. Essa é uma das outras premissas que nos fazem acreditar, né, que o Bitcoin pode chegar, né, pode passar os 100 mil dólares. Professor Elcio, a bola está contigo agora. Eu acho que estamos mais ou menos no número normal, né? Sem abertura da casa de show. Sem chineses. É. E vamos tentar voltar. Eu vou tentar fazer sem o aparelho aqui, porque é meio ruim. Então vamos continuar naquele ponto onde a gente parou. Estava no Bitcoin, aqui, né? E essa tarde o professor Hugo disse para mim o seguinte... Compartilha, você não está compartilhando, Elcio. Ah, beleza. Obrigado, Técio. É que eu fiquei um pouco atordoado. Faz sentido. Como eu não tenho o gráfico diário aqui, né, na minha ferramenta, depois quando for tempos menores, mas eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui. Olha o que aconteceu aqui hoje, né? A gente teve, na verdade, nós estamos num canal de descida, né? Eu gosto de fazer aqueles desenhos, o pessoal diz assim, como é que é, professor? Vamos traçar uma fibra, mas vamos também traçar uma linha aqui, né? Uma linha de tendência. E isso são coisas, pessoal, que a gente precisa se acostumar, você precisa se acostumar. Então, eu tenho uma linha de tendência aqui, ela está bem clara, né? Quando eu furo essa linha de tendência, da última live, eu não sei se vocês estão lembrados, a gente falou sobre essa linha de tendência. Foi aqui que ele furou ela, né? Então, aqui tu tem indícios de que, mas pode ser um falso rompimento, mas você tem indícios de que agora a coisa vai, né? Então, isso é uma questão de análise. Tanto é que naquele dia alguém fez uma pergunta, mas então, se eu quiser comprar Bitcoin e eu quiser ficar posicionado, é o momento de fazer? Sim, era o momento de fazer. Qualquer momento aqui é momento de fazer isso. Por quê? Porque você não vai se preocupar, eu comprei aqui, caiu 5 mil dólares, ou caiu 10 mil dólares, porque o teu objetivo é ficar com esse ativo 2, 3 anos, né? Então, historicamente, se vocês pegarem uma ferramenta e olharem, o Binance não tem isso, não tem como fazer isso, né? Mas o Ficube lá, ele tem essas informações. Pena que o diário hoje está bugado, mas tudo bem. E aí você vai ver que esse comportamento ele é normal. Então, porque quem investe em bolsa sabe que quando há uma grande subida, você chega num topo, e esse topo tem como prever mais ou menos como é que é, mas nada é matemático. Isso aqui é probabilidade e estatística, né? Porque uma FIBO, eu estou falando de 50% de descida. Se fosse exatamente 50%, ele iria até lá, pararia e voltaria a subir. Aí seria fácil, né? Como o professor Hugo disse, todo mundo seria milionário, né? Mas então aqui a gente começou a ver que tinha um elemento diferente, né? Porque ele realmente fez ele furou isso aqui. Aqui não aparece, mas eu falei para vocês, eu fiz isso, né? Bateu aqui, fiz eu acho que 7 ou 8% e saí fora, né? Depois bateu aqui, fiz mais uma vez. Aqui eu já não fazia mais. Por quê? Porque essas linhas começaram a se aproximar demais. Então, você já sabe que esse movimento não é longo. E isso tudo só vai subir, pessoal, quando isso tudo se alinhar novamente. Agora nós temos alinhado a 610, que está aqui embaixo, que aqui não aparece porque não tem histórico na Binance, a 305, né? Agora nós ainda temos desalinhado todas as pequenas, né? E aqui temos a 144. Isso aqui vai andar legal, vocês vão ver, vão perceber, isso vai fazer mais vai fazer um pullback e vai alinhar todas essas linhas, elas vão acabar ficando mais próximas. E aí elas começam a se alinhar, as pequenas acima das grandes, e tudo em ordem de crescimento.
Aquelas linhas que eu passei esses dias, eu falei para vocês, quem não tem ainda, pode configurar lá que fica bom, né? E aí tá. Aí o professor Hugo perguntou, Elcio, e agora, vai subir? Cara, a tendência era, hoje à tarde ele me perguntou isso, era, por quê? Porque, na verdade, nós furamos uma 144 e aqui para cima, teoricamente, nós não temos nada. Então, ele vai arrastar todas as pequenas médias para o lado de cima. Ah, Elcio, mas até onde vai isso agora? Eu não tenho como fazer aqui, né? Eu preciso de uma outra ferramenta, que é justamente essa aqui, que no diário está bugada, mas eu vou fazer isso, então, em... vamos fazer em 120 minutos, em 2 horas, né? Vamos fazer isso em 2 horas. Ó, lembra que eu fiz uma Fibonacci lá, né? E aqui ele está, na verdade, é o invertido, aqui é 38%. Então, aqui ele tem uma pequena paradinha, né? Mas eu vou apagar a minha Fibo aqui, porque eu não quero mais ela aqui agora, porque nós vamos olhar outros elementos gráficos, né? Essa ferramenta aqui, ela é fantástica. É uma observação aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram, eu falei essa semana, não, mas isso aí porque tem que configurar, é bom configurar dessa forma, por quê? Porque existem outros setups que a gente vai acabar falando mais tarde no curso, principalmente, que é, por exemplo, o beijo da vida. O beijo da vida, ele acontece aqui, ó, né? Tu tem aqui um alinhamento, tu tens aqui uma 144, tu tens uma 72, tu tens uma 37, tu tens, né? E aqui, então, ó, você tem uma saída. Dessa aqui não dá para ver muita coisa ainda. Mas nesse cara aqui, sim. Por quê? Porque, na verdade, tu já tem tudo alinhado, tu tens o leque para cima. E a próxima linha estava muito longe, essa 305. Então, qual é a tendência? Quando ela está muito longe, a tendência é que o pequeno, né? Isso aqui é o beijo da vida, na verdade, ele começa aqui atrás, né? Porque ele ordenou tudo. Então, a tendência, por exemplo, a 144, que é esse cara aqui embaixo, embora ele não bateu nela, mas ele dá a condição para isso, ele vai remeter para 610. Então, aqui ele já estava acima da 305, ou seja, todos os caminhos levavam para essa subida. Né? E no meio dessa subida, eu vou botar para esse gráfico aqui, no meio dessa subida, no diário, tinha 610. Tu vê que ele ficou 1, 2, 3 dias aqui em cima dela. Mas ele foi fechando. Ontem ele fez, voltou, tal e tal. Cara, ontem não, anteontem, né? E hoje ele foi. Mas ele vai até onde agora? Eu precisaria ter realmente aquela ferramenta, mas vamos lá. Posso fazer uma outra projeção aqui, por exemplo. Eu quero fazer uma projeção dessas 2 horas. Ó, tá vendo o que acontece aqui, ó? 41.998. Vocês lembram lá, há 2 semanas atrás, não faz bem 2 semanas, quando eu falei assim, ó, 40 mil e 42 mil tem muitas resistências? Alguém lembra disso ou não? Que está aqui na sala? Sim, professor, eu lembro. Lembra, né, Jorge? Eu bati bastante nessa tecla. Tome cuidado quando chegar a 40, 42 mil pontos, né? Chegou lá. Se ele chegou lá, esse mesmo cenário, pessoal, que acontece aqui em 2 horas, você também vai observar em 60 minutos. 41 mil. Eu precisava do diário. Vamos tentar o semanal aqui. O diário aqui, nesse caso, seria importante, tá? O semanal, ele não tem histórico para isso, porque ele vai aqui para 78, 84. Realmente falta o diário hoje, tá? Mas eu não tenho o que fazer. Vou tentar mais uma vez aqui. É um bug que está tendo. Eu não acompanhei o Bitcoin hoje, olha, ele não tem, por algum motivo. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Voltando aqui, então, 120 minutos. Então, a gente sabe, né, nos 120 minutos, que aqui a gente tem uma grande vamos chamar assim, resistência, né? Que quando ele passa dessa resistência, ela começa a virar suporte. Vamos lá. Bowl 2. Esse é o modelo que a gente gosta pra caramba de usar, é o mais indicado, né? Ó, a gente subiu, certo? Está subindo, né? Mas tem um detalhe, ó. Se vocês olharem, essa subida aqui, ó, ela é mais baixa que essa, certo? E aqui pelo ROC, ela foi mais alta. Aqui ela foi mais baixa. Ó,
esse pullback veio aqui para baixo, é um setup, é interessante, está tudo acima de zero e tal, vai embora. Só que os rocks não estão tão alinhados assim. Por quê? Porque tem essa resistência aqui em cima. Ok? Se tem essa resistência lá em cima, teoricamente, a gente vai ficar balançando um tempo aqui. Teria que ver agora o de 2 horas, né? Vou fazer uma retração. Tá fazendo a retração, só um pouquinho, né? Ó, na retração, ele bateu aqui e foi. Aqui ele teve dificuldade. Eu estou falando em 2 horas, tá? Não é tanto tempo assim, né? Então, como a gente tem aqui em cima agora uma retração, a gente tem que usar um outro modelo, BO2, né? Se ele segurar ali, ó, se ele segurar aqui, por isso que eu gostaria do outro modelo lá do diário, né? Mas se ele segurar aqui, porque aqui provavelmente tem uma linha dessas aqui em cima. Então, ela vai fazer o seguinte, opa, não é esse modelo que eu quero. Ela vai fazer, provavelmente, um pullback. E aí, teríamos que ver como é que será esse pullback. Ó, tá vendo? Ó, ele bateu ali, abriu a porta, ele deixou de ser duplo aqui para ser simples. E isso é um sinal de que o troço pode passar. Então, ele pode fazer uma retração e pode voltar até 35.366 pontos. Isso não é nada fora do normal. Ah, Elcio, mas como é que pode isso? E aí, o que eu faço? Vamos traçar uma FIBO. Eu estou com um ponto de alta, digamos que ele pare aqui, né? Nós estamos imaginando isso agora, não é oficial, né? Pegar o ponto de baixo aqui embaixo. Olha onde é que dá isso aqui. Dá nos 50%. É normal ele ir até aí? Seria normal para vocês? O que vocês acham? Absolutamente sim. Para quem acompanha a Bolsa há mais tempo, se fosse no diário, ficaria mais claro ainda. Aí eu falo, pô, eu não tenho paciência de olhar no diário. Cara, daí tu não vai fazer um investimento a longo prazo. Aí se tu gosta de trabalhar com 15 minutos, 5 minutos, aí é entrar, sair, fazer percentuais e cair fora, né? Se quer fazer um movimento longo, tu precisa estar antenado a isso. Então, se eu comprei aqui embaixo, cara, isso é uma coisa interessante, né? Nessa resistência, a princípio, não é que isso aqui é obrigado a acontecer. Pode ser que ele refugue isso tudo. É normal, como nós sempre falamos, isso aqui não é matemática. Se fosse matemática, estaríamos milionários, né? Ele pode fazer isso aqui, ó. Ó, tá ganhando força, né? Ah, vamos ver se isso aqui tem lógica. Tem um modelo chamado PVPC aqui. Ó. Aqui, ele está, na verdade, a partir desse ponto aqui, ele está maravilhoso. Por quê? Ele vem, faz um pullback, né? Volta para cá. Vem, faz um pack, volta para cá. Vem, faz um pullback, volta para cá. Vem, volta para cá. Isso aqui teria lógica? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos começar a desenhar novamente. Ah, ele vem aqui, ó. Ah, ele pode segurar aqui, Elcio? Pode. Pode tranquilamente fazer esse movimento. Mas então quer dizer que não existe uma tendência. Na verdade, tu não tens como adivinhar exatamente o ponto que ele vai fazer essa operação. Se eu traçar aqui novamente meu modelo BO2, isso tem lógica, né? Mas, como sempre diz o mestre Bo, quando isso aqui abre muito, a tendência é você fazer um pullback. Até isso tudo se alinhar no diário. Quando isso tudo se alinhar no diário, daí ele vai fazer dias generosos de movimentos, como ele fez de janeiro, né? Na verdade, em novembro começou, mas janeiro que foi o boom, né? Em janeiro. O senhor diria que há uma possibilidade, então, de superarmos os 40 mil? Há uma possibilidade, depende, porque é o seguinte, né, professor Hugo, quem vendeu lá em cima, perto dos 60 mil, não vai perder a oportunidade, né, não vai perder o barco, né, só que muitas dessas pessoas fazem esse subir, e isso a gente vem a acontecer, eu acho mais difícil isso aqui acontecer, tá, o cenário mais provável, no meu humilde conhecimento, o cenário mais provável
O cenário mais provável, ele vai mais um pouco, vem aqui, fura, vai. Ele vai tentar fazer isso, tá? Se essa 17 lá em cima segurar ela, ele provavelmente volta até 36 mil, 35 mil. Menos de 30 mil, não. É difícil. É difícil. Porque ele já é o pullback, né? Mas aquele cenário, como eu te digo, eu queria muito ter aquele cenário de voltar a 22, 23 mil pontos, ele já está bem complicado agora. Por quê? Já explico por quê, né? Porque, na verdade, isso aqui já está tudo aqui em cima, né? E já começou a alinhar, tá vendo? Ele já está trocando, né? Então, aqui não dá para ver muito bem. Deixa eu aumentar esse cenário para ver melhor. Ó, aqui, ó, a 8 está por cima da 17, que está por cima da 34. Agora nós estamos rompendo aqui a 72, rompemos rompemos a 72 e tal. Só que nunca isso aqui vai diretamente para cima. É difícil. Então, ele vai encontrar uma barreira aí, num tempo maior. Se eu colocar uma semana aqui, por exemplo, deixa eu ver se... É que ele não tem histórico aqui no Binance, né? Vamos tentar traçar uma semana aqui no... Vamos lá. Uma semana. Ele não vai ter histórico para isso. Ó, eu estou vendo aqui, isso. no gráfico da Market Coin Cap, até, e notoriamente, né, no gráfico geral, né, desde 2010, está dando um sprint, né, tá com tendência para cima. Claro que ele vai corrigir, vai indo, mas, tipo, acredito eu, pelo que, né, você está falando e pelo que a gente está olhando aqui, que a baixa já foi, né, do Bitcoin, desse ano, talvez. Eu acho que furar o mínimo ali é quase impossível, mesmo porque ele teve dificuldade em furar esse mínimo na própria consolidação, né? Seria o momento de fazer isso, né? Aqui, até esse momento aqui, lembra, professor Hugo, eu dizia assim, cara, eu acho que isso vai para... Aqui no semanal não, né? Porque daí dava 23 mil pontos no diário, que seria 610. E, cara, 610 no diário para furar é difícil, tá? Então, olha aqui, ó. Se eu pegar aqui e começar a traçar aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Ele pode fazer esse caminho. Pode tranquilamente fazer esse caminho aqui. Onde é que nós chegaríamos? 33.900. A mesma coisa, praticamente, que a gente chegaria aqui no 2 horas, eu usei? No 2 horas, né? Quem comprou em 27 mil, então, tá feliz. Ah, tá feliz. Enquanto todo mundo fugia, né? Exatamente. Agora já está ficando caro. Suponhamos que ele faça aqui, né, essa jogada que a gente desenhou lá, né? Suponhamos que ele faça isso, né? Vem aqui, ó, fure esse, ele vai abrindo portas, né? Então aqui, vamos só supor aqui, né? Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Ó, 36 mil, 33 mil. Esses aqui são suportes razoavelmente grandes. Mas voltando a dizer, não é o Elcio que vai dizer que vai parar aqui, né? Isso a gente enxerga no gráfico. Vê porque, como ele abriu a porta aqui, então realmente ele vai para a próxima média, né? Então, furou a 72, a probabilidade é ele ir para 144. E se eu colocar aqui o modelo PVPC, ele tem uma certa lógica, né? Aqui, por esse modelo aqui, por isso que a gente precisa usar obstáculos, a gente precisa ver o que está acontecendo. Porque, por exemplo, é o seguinte, vamos lá, voltando aquele modelo lá do Bull 2. Vamos lá. Subindo, descendo, lendo resistência, abrindo portas, né? Vamos supor que eu chego aqui. Que ele mudou a cor já. Então, vamos ver o porquê que ele mudou a cor. Porque, na verdade, aqui entrou a vermelha, né? Então, é o primeiro obstáculo dele. Mas isso não quer dizer que não possa furar, né? Tanto é que ele furou já uma vez. Aqui é um primeiro suporte, se ele vier para baixo, tá? 38 mil. Por quê? Porque quando você... Isso aqui, na verdade, não existe outra ferramenta. A única ferramenta que usa esse sistema e essa leitura é a ferramenta do Bo Williams. Então, se eu estou aqui, ó,
Ai, mas que coisa, não? Se eu desenhar alguma coisa nesse sentido, venho, furo, tal, venho aqui, né? Ó, ela sobe muito rapidamente. Então, 38 mil, 39 mil, 37, já tem uma resistência que vem, na verdade, isso aqui são médias, né? Que ele calcula, ele chama isso de proibido vender e proibido comprar. Então, quando você está abaixo das vermelhas, você não deve mais comprar. E quando você está embaixo das vermelhas, na verdade, você deveria só vender, né? Porque vender é comprar embaixo. E quando você está acima das verdes, aí são as compras, né? Mas são várias leituras que a gente acaba fazendo. Tendência agora, nós estamos no meio do caminho, em cima de uma resistência. Tendência, eu diria que vai ter um pullback ali perto de 42 mil, como a gente viu aqui, né? Tem um bug nas ferramentas do nosso amigo Bo Williams hoje. Ó, se a gente colocar aqui a projeção dinâmica, né? A gente vê que aqui tem uma resistência dupla, 72,305, é difícil de furar ela, tá? É bem mais complicado, mas tudo é possível. Essa é uma tendência, né? O cenário, ele está muito no meio do caminho, bem mais no meio do caminho agora do que quando a gente fez 2 semanas atrás. Ali ele estava muito mais com uma vontade de ir até os 40 mil, 42 mil aqui em cima. Lembra que eu tinha falado que o Bitcoin estava andando de lado, né? Lá nos 29 mil, 30 mil, não se decidia, né? Se ia para cima. Mas há algumas referências, professor, que fazem com que essa retomada esteja sendo dada, né? Muito investidor institucional está entrando com força, quer dizer, independente da problemática, que hoje é uma problemática das minas na China, né? Que são feitas a carvão, enfim, apesar de termos essa retaliação, né, dos governos, né, por criptomoeda, regulação, enfim. Se veja que até o discurso da SEC é o órgão que faz regulação nos Estados Unidos, né? Tipo a CVM aqui, ela já muda um pouco o tom, né? Tá falando mais em colocar todas as suas ferramentas para achar um ponto de equilíbrio e fazer com que a regulação seja feita de uma forma harmoniosa, né? Até porque vocês estão vendo aí, todos os países, quase todos, estão lançando suas moedas digitais. O Brasil é um dos que vai lançar o real digital, e é o mais avançado, né? Tem a China também. Então, quer dizer, com que coragem esses países fariam uma retaliação para as criptomoedas, que teoricamente é um mundo livre, né? E estamos vendo o seu WhatsApp, professor. Cuidado. Tem que parar de compartilhar. Não tem segredo, não, professor. E ao mesmo tempo, né, quererem que as pessoas usem as moedas nacionais, as fiat, né, digitais, seria um contrassenso, né? Ontem, inclusive, depois vocês vão lá no Twitter do Banco Central, o Banco Central publicou um Twitter assim, o real digital está próximo a sair. E a quantidade de gente lá xingando, falando assim, pô, quem vai comprar essa porcaria? Eu prefiro criptomoeda. Quer dizer, não tem mais volta. Então, esses investidores institucionais, né? Você vê, hoje, a Cash, que é a Melius, né? Que é aquela empresa de cashback, já comprou uma corretora de criptomoeda de cashback. Nubank, no caso aqui no Brasil, que é uma fintech que cresce muito, né? Já atrelou ao seu sistema de pagamentos a Tether, acho que é uma moeda, uma criptomoeda. Enfim, não tem mais volta, né? Eu publiquei também, mandei para vocês, né? Diplomas na Índia vão ser criptografados por criptomoedas, enfim. Então, bem-vindo ao mundo das cripto. Como que você elimina esse mundo da noite para o dia, né? Essa que é a questão. Então, até o Musk, né, Elon Musk, já está pensando, né, em aceitar. E o último balanço da Tesla, aliás, não sei se vocês viram, né?
ele mostra que a Tesla não vendeu, ao contrário do que a gente achava, né? Não vendeu seus bitcoins. Ele tem 1,6 trilhão de dólar em criptomoeda no balanço. Está como reserva de valor lá no balanço. Então, tipo, à medida em que essa maré, né, de pessoas endossando as criptomoedas se dê, pode ter certeza que a moeda vai continuar nessa retomada, né? Temos algumas perguntas aí. Deixa eu ver aqui, o Joel está perguntando. Pode perguntar, Joel. Joel, Tô sim, professor. O professor Elcio tinha comentado antes sobre horário de comprar, horário de vender, e falando sobre as curvas pontilhadas, verdes e vermelhas ali. Eu não peguei direito, professor, se o senhor pudesse repetir, por favor. Tá, só que eu vou usar outra moeda porque tem um diário, tá? Vamos usar o ADA aqui, o ADA, né? o Cardano, né? O Cardano. Vamos usar o ADA, né? Então, esse aqui é o Cardano, né? Ele tem um histórico interessante aqui. Vamos lá, aqui, né? Então, opa. Eu tinha traçado uma FIBO aqui, né? Mas vamos lá. Dentro do ADA Cardano, ó, por exemplo, aqui, ó, o que quer dizer isso aqui? Eu tenho um alinhamento, né? Eu tenho um alinhamento para cima. Isso aqui é bom. Aqui eu tenho um desalinhamento para baixo. Isso quer dizer que ele perdeu força de queda. Mas, vocês podem observar aqui, ó, o Cardano, ele desceu aqui, nesse momento aqui, ó. Agora ele está para baixo. Então, agora, eu estou entrando numa área que é meio que de indefinição. Mas, geralmente, ele vai até a próxima linha verde. Então, acho que o senhor não está compartilhando sua tela, não sei, para mim não está aparecendo. Ué? Então tem alguma coisa que tira ele fora, gente. Daqui a pouco vamos ser invadidos de novo, pode ser. Não, pode compartilhar agora. Professor, mas aquelas pessoas, deixa eu interromper então e compartilhar de novo. Aquelas pessoas pediram para entrar na sala? Não, foi uma invasão, né? Porque eu não autorizei a entrada desse pessoal. Não sei, deve ter tido algum hackeio aí. Nossa. Então eu estou compartilhando de novo aqui, tá? Pareciam estudantes, né, de colégio. Minha filha falou que nas aulas da faculdade isso acontecia direto. Primeira vez que eu vejo, nas aulas dela acontecia direto. Bem-vindo. Já aconteceu isso aí comigo também, em reunião com um cliente. Eu acho que é alguma distorção do link do Google, sabe? Google Meet. Cara, eu acho que eles botam tipo robôs, né, com conversas, porque tu vê que não era encontrado, né? Era completamente fora do... Eu fiquei extremamente nervoso aqui. Eu pensei, cara, o que eu fiz aqui, né? E daí, daqui a pouco, quando veio o gemido, bom, aí acabou tudo, né? Agora sim, tá dando para ver. Tá dando para ver, né? Então, teoricamente, né, a gente está numa situação bem boa no Cardano. Eu vou colocar aqui um semanal, só para vocês entenderem, né? Eu acho que ele responde a pergunta dele lá, né? Então, o Cardano, ele teve esse comportamento, né? Vamos lá fazer uma Fibo para o Cardano. Fibonacci, não, aqui, Fibo. Vou traçar ela aqui, né? 50% é aqui, é aquela mesma história, né? Ele foi até 68%, que é bem normal, é normal. Então, no semanal, ele foi um comportamento completamente normal. Outra coisa, pessoal, mas não poderia acontecer o que aconteceu aqui atrás? Até pode acontecer, né? E olha o tempo que levou aqui para se reerguer, mas vai se reerguer e com força, né? Então, isso é normal dentro de qualquer ativo, não só nas criptos, como a não ser se, no caso de ações, a empresa pode ser falida, né? Tem uma que a gente comentou hoje, eu e meu irmão até. Subiu, daqui a pouco caiu de novo, cara, a gente não compra esse tipo de coisa, né? Porque a gente vai olhar lá no fundamentalismo, ele não tem fundamento nenhum. Então, se eu colocar para diário aqui, agora começa a ficar mais interessante em compra. Então, isso aqui, agora, eu estou mais seguro, eu comprei aqui, tá, pessoal? Eu fiz 10% nessa moeda final de semana. Vamos botar um outro modelo aqui mais simples, né? Mais simples não, mais complexo, mas ele te dá mais respostas. Ó,
no diário, né? Ele fez um pivô aqui, tendência de alta, né? Tendência de alta. Tem um amigo meu, ele é analista gráfico há muitos anos, ele diz o seguinte, geralmente, quando faz um pivô desses aqui, tu consegues comprar em 50% do valor dele, e isso quase sempre fecha, tá, pessoal? Então, é uma dica para vocês ficarem de olho. Ó, foi, mas muitas vezes acontece, ó, essa aqui é uma descida grande, voltou até aqui em cima, depois desceu de novo, depois vai voltando, né? Então, isso, na verdade, é uma fibo diária, né? Eu faço uma fibo daquele dia, começo a enxergar. Então, aqui agora, vamos ter uma resistência, vamos desenhar aqui um pouquinho, vamos ter uma resistência aqui. Ó, só que, quando ela voltar para o preço que ela está hoje, mais ou menos, ele gerou uma nova resistência aqui embaixo. É difícil furar. Então, a tendência dele é fazer isso. Volta para cá de novo. Vem para cá. Agora, ele já está ganhando mais uma resistência mais forte aqui embaixo. Estão vendo que tá, essa 144 está entrando aqui por baixo? Isso vai fazer com que aqui em cima, ó, ele vai perdendo a resistência dupla. Ó, ganhou mais resistência. Teoricamente, Cardano está nesse movimento, tá? Cardano está nesse movimento. Eu queria poder mostrar isso dentro do Bitcoin no diário, mas infelizmente não dá, né? Mas como todas as criptos elas estão mais ou menos no mesmo movimento, então se eu olhar agora aquele modelo verde e vermelho, isso para quem compra Prisma, né? Olha só o que aconteceu. Pelas linhas, pelas mimas, pelas médias móveis, a gente conseguiu identificar isso aqui. Quando ele chega nesse ponto, essa média aqui, ó, ela veio buscar o preço. Isso o Bo chama de berço. Cara, isso aqui é muito interessante, porque isso dá um suporte gigantesco. Vai até a próxima linha a princípio, né? E aí ele vai tomar uma nova decisão, porque nunca isso vai subir diretamente. Se nós olharmos isso aqui no diário e voltarmos para o modelo, por exemplo, BO2, vamos pegar as médias simples aqui, né? Mimas simples, 6 fractais, ó, agora nós temos aqui, ó, praticamente alinhados, né? 305, 144, 72, aqui em cima agora já está invadindo, né? Agora, o ideal é quando isso tudo estiver alinhado, aí depois o preço vai disparar. É uma coisa muito normal. Se vocês olharem gráficos e pegarem uma ferramenta boa e olharem isso para trás, né? Aqui não é momento, de repente, falar em setups, mas eu e o Hansi, a gente fala muito, por exemplo, assim, ó, tem o setup da 34, vamos colocar isso aqui num horário, por exemplo, 60 minutos. Ó, se vocês observarem isso, eu vou até puxar um pouco mais para trás aqui, olha aqui, ó. Preço veio, furou a 34, começou a subir, certo? Quando é momento de vender? Ah, quando passa para cá. Isso aqui é o horário. Ah, eu não vou ficar esperando aqui. Imagina só, eu comprei aqui 1,07, eu estava aqui em cima, né? No 1,21, vou esperar voltar aqui para 1,15? Não, vou realizar. Então, eu realizaria, provavelmente aqui, né? Em tempos menores, tu vai ver que ele vai fazer topos mais baixos, né? Ah, furou para cá. Cara, qual é a tendência aqui? Alta ou baixa? Sem olhar isso aqui para frente. Eu tenho aqui uma tendência de alta. Ah, vai voltar, certo? Então, vou traçar uma fibo. Até onde eu posso ir? Vamos lá. Vamos ver até aqui, no último ponto. Ah, eu posso ir até 50%. Cara, mas não foi. Fez um pivô. Vou começar a subir. Furou a 34 novamente. É momento de comprar. Não é sempre que dá certo, né? Mas geralmente dá. Ó, estou numa tendência de alta. Furou a 34, está acima de média, vai embora. Né? Ah, eu só vou comprar, então não vou vender. Aqui podia ter levado uma violinada, mas também não era momento de comprar porque não era numa resistência, né? Então agora ele está um pouco mais consolidado. Mas nada impede que daqui a pouco ele, né? Está acima da 34 e compra, está abaixo da 34, né? Não dá para comprar. Mas são regrinhas que a gente acaba fazendo. Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu acho que tem um site aqui entra no appficube.com.br e usem, eu acho que ele tem alguns gráficos que vocês podem usar, né? Mas para quem tem, por exemplo, eu acho que 90% da turma aqui usa o Binance, né? O melhor, então, é usar o Binance mesmo, né? Olha a subida dele agora, ó.
Então ele está chegando naquele momento lá que aqui não dá para ver isso, tá, pessoal? Aqui, infelizmente, não dá para ver isso. Não dá para ver aquela resistência, né? Ele não, é porque essa ferramenta é paga, né? Eu tenho como usar a TradingView e comprar aqueles gráficos para eles. Só que esses gráficos aqui, ó, essa ferramenta do cara, ela é fantástica por outros motivos. Deixa eu abrir aqui outra. Estou aqui, ó, vamos lá, vamos abrir o Prisma. Então, aqui ele faz um filtro para ti, ó, né? De volume de compra, e o que está. Então, ele tem uma regra lá de o que está 6, está na hora de olhar para comprar. Claro que diria, está tudo 6, 7 aqui, né? Ó, essa aqui no diário está bonita, 120 minutos está bonita, mas no 30, uma ação, né? No 30 minutos não tá tão bonita, porque ela fez, na verdade, uma operação, ela está subindo, mas fez uma operação, refugou um tempo menor, né? Mas a tendência dele é subir. Uma hora que ele fizer topos ascendentes, você pode comprar novamente, né? É uma ferramenta que a gente, se vocês gostam, né, de fazer análise e tal, eu recomendaria comprar aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Vamos então abrir para as perguntas, né, professor? Sim, já deu uma hora, vamos lá. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Todos tímidos. Estou querendo saber se é hora de comprar ou não. Para quem quer comprar, tá, qualquer hora é hora de comprar, né? Se vai manter. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi semana passada que eu falei do Cardano, não foi? Sexta-feira passada, né? Uhum. Do Cardano não, eu falei do Ripple XRP. Sim. Ele estava numa situação bonita. A Matic. Não, eu falei da Ripple, eu acho. Uhum. A Matic faz mais tempo. Quais são as moedas que você tem hoje na sua carteira, professor? A BNB. Binance. Carro-chefe. BTC, CHZ, tem alguma coisa. Tenho... Não, fiz, na verdade, final de semana, foi uma recomendação até. Eu fiz com a ICP. Nunca tinha comprado ela, mas a operação deu super certo. Sim, deu 15, 20%, né? 23,8% eu fiz. Uhum. Mas eu uso aquela técnica, eu vou me segurando, né? Até um pivô interessante, eu boto meu stop lá. Esse é um problema, pessoal, porque isso dá trabalho, né? Eu fiz 23,8%, mas de sexta-feira à noite até segunda-feira, 3 horas da tarde, mais ou menos, fui estopado, né? Mas eu cheguei a 33% nela. Sim, o que eu percebi, professor, e acho que isso vale para a galera que quer pesquisar e se aventurar, né? É que nessas altas do Bitcoin, né? Tem muita moeda pequena dando uns pulos fantásticos. Então, dá para fazer um tiro curto com essas, né? Na verdade, o que eu tenho em carteira, porque BNB é moeda de troca, né? E eu gosto dela porque quando você compra em BNB, por exemplo, vou comprar Ripple, né? Aí eu compro ela em BNB, geralmente o BNB sobe bastante, né? E eu faço uma boa operação no Ripple, eu tenho, o rendimento é dobrado, né? Porque eu compro tantos BNBs, compro Ripples, tantos BNBs eu paguei por ela. Quando eu vou vender, eu vou receber esse BNB de volta. E aí os duas subiram, né? Então, é como se você fosse ganhar duplamente, né? Porque o dólar, ele é bastante estável, ele é bastante parado no tempo, né? Ele, tá, tudo bem, né? Eu cheguei a comprar dólar a 5,89, 92, um negócio assim. Pô, depois foi a 4,80, né? Agora está em 5 e pouco, né? Deve ir a 5 e lá vai pedrada para depois fazer o pullback novamente, né? Na verdade, está fazendo um pullback para depois descer novamente. Então, é assim, tá? BNB eu gosto bastante. A CHC eu comprei pelo gráfico dela, né? O gráfico semanal dela é muito bonito, né? Ela estava muito alta e ela começou a dar a volta, né? Fazendo sorriso, né? Então, ali eu tenho bastante coisa. A Chainlink também é uma cripto que tem se valorizado bastante.
Olha, na minha carteira, professor, eu vou olhar aqui agora. O que eu gosto, o que eu o tempo todo fico olhando, tá? Deixa eu ver aqui. Eu fico olhando muito, assim. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Chainlink deu 38% em 7 dias. Muito mais do que o Bitcoin. Deixa eu ver, eu acho que a minha ferramenta com a minha travada antes deu zebra aqui. Mas eu vou olhar aqui no aplicativo, daí eu já... Ó, moedas que eu já comprei, tá? E que eu gosto. Elas são... Tipo, ICP eu vou acabar eliminando porque eu preciso entender um pouco mais dela. Mas a UMA, Matic, CHZ, Ethereum, XRP, MKR, nunca mais comprei, mas comprei e fiz uma grana. XMR, VET. Essa VET, um amigo meu me recomendou. E ela tem uma oscilação boa, bem melhor do que o Bitcoin, por exemplo, BTC, né? BNB, KSM, LTC, Litecoin é interessante. Comp, eu gosto pra caramba. A Doge já comprei, mas eu não sou muito fã. Não. Eu comprei, porque ela assim, ó, ela tem tu tem que entender um pouco da moeda, qual é o comportamento dela, né? A Rune já comprei, Neo já comprei, a FIT, a FIO e a FIO eu estou amarrado com ela. Eu comprei um pouco dela, disse assim, ela estava bonita, e acabei ficando com ela e caiu 50% quase. Então é uma que caiu, né? É tipo a Shiba, né? A Shiba foi a Shiba, lembra no grupo eu falei assim, eu não compraria, né? maior decepção, né? Todo mundo entrou quando o dono da Shiba saiu, né? Não sei se vocês viram, pessoal. A Shiba, ela foi feita stake, né? Depois de fazer o stake, isso numa etapa prévia a ir para Binance, ela virou pó. Por quê? Porque o próprio dono da Shiba vendeu todas as suas moedas quando a Shiba subiu para Binance. Por isso que eu falo, comprar na Binance, tipo, a probabilidade de você ficar rico, né? Porque dá para ficar rico comprando essas shitcoins, né? Sempre quando você acerte, né? Mas isso não na Binance, isso tem que ser no pool, né? Lançamento, né? No PancakeSwap ou no ICO, né? Que são aquelas fases preliminares, quando a moeda não vale absolutamente nada, é uma proposta, é tipo uma startup, né? É o que o Guilherme fala nos cursos, né? É como se fosse um monte de startup, cada uma se oferecendo, precisando de dinheiro para investir. Aí, se você coloca, né, teus bitcoins nessas, né, e essas aí viram realidade, a probabilidade de você ficar rico é grande, né, porque são moedas que valem centésimos de dólar e da noite para o dia elas chegam a custar centavos, né? E se você tiver, né, sei lá, milhares dessas moedas, você faz uma grana violenta. Essas moedas, o João está perguntando, então, tem uns lugares, né? Você pode comprar no ICO, né? Que é quando essas moedas fazem é tipo IPO, né? Quando uma empresa abre capital. Maiormente é uma plataforma própria da empresa, né? E aí esse ICO você pode acompanhar na CoinMarketCap, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Na CoinMarketCap tem uma parte só de ICOs, né? Que é o IPO das criptomoedas. Então, aqui tá, você vai atrás dessas moedas que estão sendo lançadas, tá? E vai acompanhando. Maiormente, elas têm sua própria plataforma, tá? E aí você participa do ICO. Se a moeda vingar, no caso, se for um sucesso, né? Quando ela chegar à corretora, você faz uma grana violenta. Um outro lugar para comprar moedas em potencial é o PancakeSwap, que é a procura das gemas, né? Que também o Guilherme fala no curso.
O PancakeSwap é esse site aqui, e para isso você tem que ter uma carteira, essa carteira aqui que vocês estão vendo, essa raposinha aqui do canto, é uma carteira da MetaMask. Aqui você tem que colocar moedas tipo Ethereum, ou o próprio Bitcoin, ou outras moedas, tá? Você pode transferir da própria Binance para essa sua carteira, e quando você tiver dinheiro nessa carteira, né, aí você vem nesse site PancakeSwap e você dá uma olhada aqui, ó, em Farms e Pools. Farms é tipo fazenda, né? E aqui, como vocês podem ver, né, tem uma série de criptomoedas que estão sendo lançadas, né? Estão sendo oferecidas, assim. E aí, claro, não é vira ao azar e não, eu escolhi essa aqui porque não, tem que clicar nela, ver os detalhes, analisar o white paper. É um trabalhinho danado, assim, tipo, ir lá nas redes sociais dos nerds, né, que lidam com cripto, né, principalmente o Reddit, né, que é uma rede social americana, e aí ver, né, qual que é a tendência, qual que é o buzz, do que as pessoas estão falando, né, quais são as criptomoedas que eles estão falando, quais são os tokens que estão sendo gerados. Maiormente são aqueles que têm uma proposta legal. Por exemplo, vou dar um exemplo, tinha um token que foi lançado e que resolvia a questão do algoritmo de busca do YouTube. E aí você pode pensar, pô, mas isso aí é uma ferramenta informática. Não é. É uma moeda que tem uma utilidade muito clara, que é resolver essa questão da busca de vídeos no YouTube. E aí você se pergunta, mas o que tem a ver o YouTube com isso? Cara, se você percebe, toda a mídia, né, tá indo para o YouTube. Os canais de TV, rádios, as próprias pessoas, né, que têm seus canais, estão montando seus próprios canais. Então, no futuro próximo, toda a mídia, toda a propaganda vai estar no YouTube. Imagina, você está num paradoxo no conteúdo infinito, né? Eu estava vendo hoje um podcast ao respeito. Estamos na era do conteúdo infinito, ou seja, tem conteúdo para tudo o que você quer. O grande problema é como que você faz para escolher o conteúdo, né? Como que você faz para... E aí, né, os algoritmos para procurar conteúdos que têm a ver com o teu perfil de consumidor são fundamentais. Então, esse token fazia essa procura, né, de acordo com o perfil do consumidor, tá? E aí, né, se você gostar de uma dessas, você vem aqui e coloca suas moedinhas a partir, né, dessa tua carteira MetaMask. É um processo um pouco técnico, tá? Inclusive, a gente está para lançar também um curso sobre essas gemas, né? Mas esse é um lugar onde você pode ficar rico. Agora, tu não vai ficar rico, né? E isso eu sempre falo. A gente não está aqui para vender fórmulas da juventude infinita, né, professor? A gente está aqui para falar sobre esse mundo. O último lugar para você ficar rico é na corretora. Por quê? Porque, veja, o fato de você ficar rico significa você assumir riscos. E aonde você assume grandes riscos? Quando o projeto ainda não é nada, não vale nada. E quando o negócio já vira, né, se consolida, como é o caso dessa Shiba, né, que fez tanto zum, ela valia, sei lá, uns pouquinhos satoshis. Né? Satoshis são os decimais, né? E quando ela foi da Binance, ela te diz a seguinte questão, ó. Quem que pode comprar na Binance? Qualquer cidadão do mundo. E qual que é o risco de qualquer cidadão do mundo comprar? Nenhum. Qual que é o trabalho que o cara tem para comprar uma criptomoeda na Binance? Nenhum. Se não tem mais risco e qualquer maneira pode comprar esse ativo, como que ele pode te deixar rico? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Então, pessoal, claro que estou sendo aqui bastante
Estou resumindo isso. Se você quer investir e ficar rico, né, esse é o sonho dos meus filhos de 20 anos, enfim. Mas a gente que é velho sabe, né? Ninguém fica rico, tipo, colocando $100, vira $10.000 da noite para o dia, na Binance. Já nesse PancakeSwap, se você acertar a moeda, você consegue isso. Com certeza. Assim como na bolsa, né, professor? Se você acertar aí num contrato de mini dólar, você pode fazer uma grana da noite para o dia, é ou não é? Pode fazer e, assim, tudo é, eu sempre digo, tudo é controlado. Eu já, assim, esse lance de comprar gemas, assim, eu não estudei isso, não faço ideia, porque a gente está tão viciado em análise gráfica que tu queres sempre ter aquela ideia, né? Poxa, vamos tentar acertar. Eu só preparei um negócio aqui ainda para... Sim, pode passar. E, inclusive, foi uma pergunta que o JCP fez lá, né? Se fez para você. Se tua análise gráfica servia para entender esse mundo do PancakeSwap. Não consegue. Não, porque aqui é proposta, é projeto. Quer dizer, você não sabe se... Você está investindo em algo, certo? Né? Então, só para fechar aquele lance... Não, e aí já fecha já a live, professor. Tá grande. Assim, a gente estava olhando, por que tem lá em 42 mil aquelas, né? Se você olhar aqui, ó, é a primeira resistência da FIBO, né? Ela é em 43 mil, só que não dá para acertar tão certinho aqui, né? Mas a gente tem 43 mil, 42.800, por aí, 40, né? Então, ali a gente tem um pequeno bloqueio. A tendência seria ir até lá e fazer um pullback. Se for fazer um pullback desse movimento, então eu faria mais ou menos isso aqui, ó. Daqui, vamos supor que ele vai até lá, né? Daqui, opa, pegar a orientação Fibonacci aqui, 42, 43 mil aqui, até aqui. Então, o pullback dele normal seria aqui, 36 mil, onde nós tínhamos olhado antes lá, não é isso? 36 mil, para depois ir para 50 mil. E assim vai indo. Então, a humanidade caminha assim. Agora, só para fechar, né? Porque nem tudo são flores, nós podemos ter aqui uma onda 3, né? Você tem essa perna, você tem esse pullback de 50%, que ele está desenhando aqui, e você pode ter novamente essa perna para baixo, né? E chegar aí aos 15 mil dólares. Mas isso é uma coisa meio que impensado. Eu não vi isso acontecendo em criptomoedas, tá? Só quando lança ela, geralmente ela estoura, vai lá para cima, depois ela vem para baixo e acaba subindo, sei lá, 7, 8, 9, 10 meses depois. Sabe o que pode fazer isso acontecer, professor? Isso é viável, é possível. Todos os bancos centrais do mundo entrarem numa consenso, encruzilhada, né, para arrepiar com as cripto, mas isso é um tiro no pé, já falamos isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Professor Elcio, muito obrigado, como sempre, nos iluminando, né, nessa caminhada, com hackeio ou sem hackeio. Essa foi inusitada hoje. Eu confesso que... Porque, a hora que eu ouvi o gemido, eu falei, não, pelo amor, né? Não é o grupo certo. E você ficou mutado, inclusive, né? Pois é. Mutado. Bom, pessoal, para quem está entrando, né? 5 criptos aí que eu sugiro para montar uma carteira hold, né? Hold que eu falo assim, pega uma grana, bota nela e abre daqui a 3 anos, tu vai ver só. Bitcoin, né? Carro-chefe, aliás, se o Bitcoin não se valorizar, esqueça as outras, né? Ethereum, né, que vai ter agora o lançamento do Ethereum 2. O Binance Coin, que também gosto, porque é uma moeda de troca, né? Só teríamos problema com ela se a Binance tivesse problemas, né, institucionais no mundo, mas pelas últimas notícias que eu vi, a própria Binance está tentando
se socializar assim com as autoridades reguladoras dos países, né, até para pagar, né, impostos, se for o caso. Cardano, né, que é a ADA, e XRP, né? Coloca uma grana nessa carteira e daqui a 2 anos você me manda um WhatsApp aí para. Isso aí, João. Daí daqui a 2 anos você me diz aí como que está essa carteira. Professor Hugo, só para complementar, em janeiro, começo de fevereiro, quando eu comecei a olhar, né, a questão das criptos, eu olhei, meu cara, o XRP, a Ripple estava 1,48, ela subiu as médias, alinhou tudo, eu falei, cara, esse negócio vai explodir. Só que eu não tinha grana depositada ainda, eu estava só acompanhando, né? E um amigo meu, um conhecido meu, um amigo meu, ele comprou na época R$1.480 em Ripple. Aí chegou a R$7, ele vendeu. Que besteira, né? Porque foi a 12, né? Só que assim, ó, ele disse, cara, não existe nada, isso é uma questão de 5, 6 dias, né? E aí o cara, pô, mas isso me deu 200%, pô, vou sair fora e tal, né? E é assim, quando o cenário está bonito, hoje o cenário está subindo, né? Mas o Bo, quando a gente assiste o Bo, ele estuda com ele, com as lives dele e tal, ele fala assim, cara, agora quando está no meio do caminho não se compra, né? A não ser se você vê num tempo menor um alvo que, eu quero trabalhar aqui com 7%. Então, quando o teu alvo te dá 7%, daí você compra e já vende lá em cima, né? Uhum. E outro é realmente hold, né? Vou ficar aqui permanentemente com o meu ativo e tal, mas agora, nesse momento, eu não compraria, eu esperaria um pullback, né? Isso é tiro curto, né, professor? Isso é tiro curto, tiro curto. Sim. Não, mas para quem tá pensando, por exemplo, tem gente que comprou a 60 mil, né? Esse cara tá xingando o mundo das cripto. Calma. Se ele tiver um pouco de paciência, vamos supor, 2, 3 meses, cara, eu acho que em 2, 3 meses a gente tá lá. Olha lá, está sendo gravado, hein, professor? Mas eu acredito mesmo. Depende de como vai acontecer agora, entendeu? Porque esse mercado, o que acontece? Quando ele começa a fazer um pullback, e esse pullback, porque na verdade, assim, ó, vamos olhar aqui para nossa, eu não sei se estou compartilhando ainda. Não. Né? Não estou mais. Tá. Só rapidamente, porque daí a gente começa a entender isso um pouco melhor. Vamos passar aqui, vou passar aqui por um tempo menor de, sei lá, eu estou em uma semana, vamos passar para um dia. Não, é muito, vamos passar para 8 horas. Não está compartilhando ainda. Não estou compartilhando? Não. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora foi, né? Então, aqui agora, ó, a gente está nesse topo, né? Por isso que a gente está batalhando tanto nesse ponto aqui. Se a gente for subir um pouquinho mais, voltar à metade e subir de novo, a gente está falando de topos ascendentes, né? Então, se a gente fizer esse movimento um pouco mais alto aqui, para 43 mil, voltar à metade, é porque aí a gente rompeu isso aqui, na verdade, já rompemos isso, né? Rompemos hoje, inclusive. A gente rompeu esse topo anterior, voltou aqui para fazer um pullback. A tendência depois, ele continuar fazendo esses movimentos com pullback, né? Alguns movimentos dessa forma. Então, na verdade, 50 mil, onde é que nós estávamos? 60 mil, né? Digamos que o cara comprou aqui 60 mil. Se for parar para pensar, ele comprou 60 mil, ele foi até 26, 24, sei lá, mas ele já está em 40 de novo, né? Então, quase andou metade já. Então, eu acho que sim, 4, 5 meses a gente vai, se tudo der certo, né? Só que isso precisa alinhar. Hoje, como a gente está muito bagunçado aqui. Isso não vai sair daqui agora, pessoal, e vai embora. Pode esquecer, não vai. Só se alguma anomalia acontecer. Tá bom. Isso aí, professor. Muito obrigado pela sua sapiência, sua disposição. Pessoal, bom final de semana para todos vocês. Desculpem aí a queda. Obrigado. E vamos continuar, né?
Se o Garanto que não professor fomos nós, né? permitir, toda semana, de repente, a cada 15 dias, a gente tem uma live desses. Muito obrigado pela sua disponibilidade, professor. Professor, nós podíamos fazer o seguinte também, quando está no movimento mais bonito, né? Isso, fazer um plantão, né? Porque hoje realmente é uma questão assim, tá mais consolidado, né? Ele está numa área de suporte, então não dá para fazer muita coisa, não. Não, né? mas hoje deu uma boa reagida, né? Agora, agorinha, né? Esse final da noite. Até Tá vou bom. dar uma espiada como é que tá a minha carteira. Um abraço. Tchau, Abraço a tchau. todos. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, obrigado. Comentem lá no grupo. Professor. Obrigado. Valeu, professor. Um abraço. Tchau, tchau.